Fala, meu povo, começando mais um Benjamin. Cara, isso é muito ridículo, velho. Porque toda vez que eu faço, eu falo, não vou mais fazer. Aí eu faço, mas me arrependo, mas eu acho legal, tô na dúvida. Alexandre Matos! Caramba. Tudo bem? Gostei do Benjamin. Nós somos do rock and roll, mas de vez em quando a gente cai pro bolero. tá né? tá certo. Eu vou te falar, um dos caras, sem ser jogador e técnico, que eu mais gosto de entrevistar é o Alexandre Matos, cara. Obrigado. Também gosto Você muito. sabe disso. Também gosto de estar com você. Eu acho que você meio que revolucionou o cargo de diretor de futebol. Eu acho que você deu uma relevância, talvez, ao cargo que não tinha antes. Não, primeiro eu não tenho essa petulância de Me dá achar um isso. presente aí, senão você esquece. Mas deixa eu responder. Ah, bom. Primeiro que eu não tenho Tô com essa medo de perder meu presente aí. petulância de achar, né? Até porque tiveram outros antes. O Eduardo Maluf, que era referência para mim lá em Minas, faleceu em 2017. O Paulo Gione, que até hoje, belíssimo profissional, está até hoje no Fluminense, né, fazendo. Então, outros lá atrás que, na verdade, foram os precursores, né? E Rodrigo Caetano, que é uma referência para mim. Você está falando de precursor, eu estou falando de revolucionário. Mas eu vou chegar lá. Eu acho que a revolução não foi o cargo, a revolução foi na Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí chamou muita atenção. Palmeiras como vinha há 12 anos, e o Palmeiras como foi transformado na velocidade que foi, na agressividade que foi, e no tamanho da mudança, que foi desde categoria de base, até construção de centro de treinamento, até postura, profissionais, enfim, processos, e que culminou no Palmeiras de hoje. Acho que aí chamou atenção. Opa, né? E era uma figura ali, né? Mas o Cruzeiro, cheguei com a responsabilidade. O Cruzeiro chamou atenção. Mas o Cruzeiro não precisava construir base, CT, processo. O Cruzeiro, naquele momento, 2003, não vinha de anos aí com dificuldade técnica, de pagamento. Então, o Cruzeiro chamou atenção os títulos. Dois campeonatos seguidos, que é muito difícil. Né? Fora do eixo Rio-São Paulo, um clube ganhar 2 campeonatos brasileiros seguidos, como o Cruzeiro fez naquele momento. Porém, a Sociedade Esportiva Palmeiras, naquele momento, era considerado por muitos um time que esse não tem mais aquele Palmeiras da Parmalat, esse não tem mais volta. E ali foi construído um Palmeiras que hoje todo mundo respeita novamente como talvez o principal clube do país. Não, mas então, eu tenho muito assunto com você. Senhor presidente, por favor. Chupa aí, Rudi. Essa camisa linda do nosso Atlético Paranaense. Número 10 que eu botei pra você. Ó, que legal aí. Obrigado. Ó. Pô, demais, cara. Olha aí, Atlético Paranaense. E eu quero agradecer e mandar um abraço pro Petralha, que eu gosto muito do Petralha, e pro meu grande amigo Mauro Rosman. Cara é inteligentíssimo, lá tá há anos no Atlético, um cara diferente no futebol. Obrigado, viu? Alexandre, por que o Cruzeiro ganhou aqueles 2 títulos, 13 e 14, e depois aconteceu aquele tsunami no Cruzeiro? Saquearam o Cruzeiro. Na verdade, a sensação que dá que foi logo depois, mas não. O Cruzeiro teve um problema em 2019. De 14 para 2019, estou falando 5 anos. Né? O doutor Gilvan, que foi o meu presidente na época, continuou ali, o Cruzeiro com as suas dificuldades, mas ok, né? E tinha que se virar todo mês, tinha que vender jogador, mas tudo ok, né? Que foram 2015, 16, 17, inclusive ganhou título, ganhou Copa do Brasil, enfim, continuou sendo o Cruzeiro que todo mundo respeita, né? Ainda respeita, mas respeitava muito, que era um Cruzeiro protagonista. Enfim, ganhou do Corinthians aqui a Copa do Brasil, né? Em 2017. Teve um gol do Pedrinho, né? Ali, né? Aliás, desculpa, o doutor Gilvan ganhou do Flamengo. No Corinthians teve um gol do Pedrinho. Sim, ali. Mas aí já foi na audição. O que aconteceu, na verdade, Benja, com o Cruzeiro, foi além de má gestão, tanto é que teve Ministério Público, teve pessoas indiciadas, que a gente nem sei como é que está isso, mas foi além de má gestão. Então, eu acho que aí tem que analisar e pegar os dados. Ô, Alexandre, você fala e a gente ouve um monte de coisa. O futebol tem muita sacanagem nos bastidores, tem o lance mesmo, contrata lá, tem dinheiro para um, tem dinheiro para outro,
Existe esse negócio de salário de jogador, às vezes tem jogador que ganha e fala, pô, o salário vai metade para alguém. Essas coisas existem. Dentro do clube, acho muito difícil. Nunca vi, acho muito difícil. Sinceramente. O jogador, zero. Nunca vi o jogador, até porque jogador, como todo profissional, ama demais o dinheiro dele. Né? Ele não vai pegar, vou te dar aqui, dali. Tanto é, Mas isso existiu, tanto é que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, os empresários ganhavam 10% do jogador. Depois de um tempo, o clube paga os 10%. O jogador não dá mais dinheiro para empresário. Quem paga é o clube. Né? Os contratos são feitos e o clube paga até 10% para o empresário do contrato do jogador. Mas quem paga é o clube, não é mais o jogador. Eu não vejo. O que eu vejo, veja, existem bons profissionais e péssimos profissionais em todas as profissões. Se tem algum que está fazendo esquema, enfim, ele que se explique com a justiça divina, ou no clube dele, ou até com o Ministério Público, ou com a polícia. Né? Acabamos de falar um caso aqui que está sendo averiguado, que é o Cruzeiro. Né? Só para... Nunca, eu estou desde 2005 no futebol. Desde 2005 no futebol. Nunca tive um assédio de algum empresário falar assim, olha, contrata isso ou libera aquele e tal, nunca, comigo, nunca. Olhando para você e te falando. Se tem outros que fazem... Aí... E o casadinho existe? Ó, você quer um jogador, o cara fala assim, ó, Alexandre, beleza, ele vai aí. Mas pô, tem um cara aí que eu preciso, você vai ter que levar. Isso tem? Depende muito do caso, né? A gente sabe de um no próprio Cruzeiro, né? Que foi o Arrascaeta. Arrascaeta foi pro Cruzeiro, não estava lá, foi em 2015, eu já estava no Palmeiras, mas isso é público, por isso que a gente pode falar. Arrascaeta foi pro Cruzeiro e o empresário falou, olha, mas ele só vai se for esse outro jogador que é aqui do meu clube, eu esqueci o nome. Até eu lembro que até foi um caso que foi para a FIFA, porque esse jogador custou um dinheiro, o Cruzeiro teve uma dificuldade e não pagou e foi para a FIFA. Mas esse caso eu me recordo. Agora, comigo nunca ninguém chegou para me trazer, até porque eu falar, não tem sentido. Quero esse jogador, quero aquele. Eu sempre falei, não, por que eu falo isso? Eu não sou advogado do Alexandre, não sou seu advogado. Sim. Nunca fui. Até porque também você me critica muito quando precisa, normal. Mas eu acho que teve uma época, eu acho que você incomodou muita gente no Palmeiras. Eu acho que você causou muito ciúme. Isso tudo tem um preço. Porque eu não me lembro de ver um diretor de futebol que era ídolo de torcida. A torcida do Palmeiras até criou aquele apelido Alexandre Mito, que eu não acho legal. Também não. Tá? Isso eu falei na época para você, não acho legal o Alexandre Mito e não acho legal um diretor de futebol ser ídolo, mas isso não é culpa sua. Aí você foi ser garoto propaganda lá da Avante, e eu falei, porra, cara, o Alexandre tá muito exposto, vai custar caro. Vai custar caro. E custou, né? E custou. Esse tipo Você sabe que isso faz parte do amadurecimento meu como profissional, hoje, já anos depois, muito melhor, muito mais preparado, muito mais com a inteligência emocional de saber as brigas que precisa comprar. Quando eu cheguei no Palmeiras, isso foi um pedido do Paulo, tá? Deixar isso claro, né? Quando o Paulo foi lá em Minas me buscar, ele falou, Alexandre, eu quero encerrar algumas coisas dentro do Palmeiras. Eu quero botar o profissionalismo 100%, que eu já venho fazendo isso, mas eu quero fazer o profissionalismo 100%, eu preciso quebrar alguns paradigmas, eu preciso comprar algumas brigas lá, e eu preciso de um cara e eu quero te blindar e você faz. Tá bom, apertei a mão dele, vamos embora. Começa pela categoria de base. Foram, se não me engano, 40 pessoas, ou mais de 40 pessoas, que a gente precisou reformular a base. E nada contra os profissionais, tá? Porque às vezes está desgastado, às vezes não era o nível de profissional que a gente entendia, muitos apadrinhados, esse era um problema grave, esse não dá para mexer porque esse aí é filho do não sei quem. Tá tudo esse enraizado, aí, né? Mas aí eu falava, Paulo, o que você quer? Você quer o Palmeiras que você me pediu ou você quer, vamos continuar a mesma coisa? Não, faço. E foi alguém tinha que fazer. E aí as quebras de paradigmas, as demissões, as coisas que tinham que fazer certas, alguém ia ter que pagar o preço. Não deixei que fosse o Paulo, porque tentaram demitir ele comigo lá 3 vezes. Foi você que levou ele? Foi. Onde você tirou ele? O João
o João, ele estava no Vitória, tinha acabado, inclusive estava demitido o Vitória, né? Teve muita pressão, pô, tá trazendo o cara do Vitória para cá. Falei, bom, vamos trazer ele. Conheci ele, gostei, chamei ele na minha sala, falei, ó, eu vou ser agressivo em cima, você precisa ser embaixo. Tem algum problema? Não. Então vai para cima. Temos que trazer abaixo do 17, sub-20 não, porque onde é que eu vou arrumar sub-20? Bom, vai estar tudo nos clubes. E a gente compra, que o Paulo falou, o Paulo compra Mina, compra o Roger Guedes, enfim. Agora, sub-17 para baixo, vai para cima e me usa. Quero jogador tal, o empresário não quer trazer, Matos, ligava, vamos fazer. E assim foi. Né, que é um processo que demora 5, 6 anos de amadurecimento. E amadureceu. Só uma vírgula que eu esqueci. De onde o Paulo Nobre te achou? Cruzeiro. Não, mas alguém indicou ele, você... Só para... Quem indicou você para ele? Só para concluir o negócio da base. Então teve as quebras de paradigmas, teve, enfim, o suplemento que era servido lá não era aquilo que o nosso fisiologista queria, mas era um conselheiro que levava. Não dá. Então aí tira, o cara te odeia, né? Aí tinha conselheiro que ia pegar a receita e ia tratar na fisioterapia do Palmeiras. Pô, não dá. Quem é que falou? Aí vai acumulando o negócio, né? Mas ok, mas fiz o que tinha que fazer e era o certo a se fazer e tá aí, para todo mundo ver que estava certo mesmo. O Palmeiras hoje é excelência em todos os sentidos. E alguém precisava fazer. E o Paulo pediu e o Maurício depois deu sequência, né? Essa estrutura toda da base do Palmeiras é sua? Ela começou, foi você que criou? Começou em 2015, né? Não só eu, várias pessoas, João Paulo. Não, mas o cabeça. Sim. Quem estruturou tudo? A metodologia, as ações, o planejamento começou ali. E já te falei como é que foi o planejamento. Simples. João, vem cá. Seguinte, precisamos mudar a Sociedade Esportiva Palmeiras em base. Você está vindo do Vitória. Alguma vez na sua história você preocupou em torneio de base com o Palmeiras? Não. Então, nós temos que mudar isso. Para mudar isso, primeira ação, chamei o Oswaldo de Oliveira, que era o treinador em 2015. Qual é o melhor jogador da base aí? O Gabriel Jesus. Eu, sinceramente, nem conhecia. Tá. Apresenta no profissional. O Oswaldo, poxa, apresenta no profissional. Precisamos mudar isso. Para mudar isso, a gente tem que ter umas atitudes diferentes. Gabriel! Exatamente, apresenta no profissional. E Oswaldo, quando puder, põe para jogar. Beleza. Perguntei para um, para outro, próprio João Paulo, como é que é o cara? Não, é diferente. Põe para jogar. E na base, João, a partir de sub-17 para baixo, até a iniciação, a agressividade, amigo. Aonde estão os caras? No futsal lá, não sei aonde. Vamos lá. O sub-13 lá tem um projeto lá na Bahia que vamos trazer para nós. Mas já é parceiro do Fluminense. Não interessa, vamos atropelar e buscar para nós. E assim foi se formando a base. Quem é o melhor treinador sub-20? O Wesley, tá lá, vamos buscar. Não quer vir, põe na linha comigo. Pô, cara, você não vai vir? Põe pra dentro, vem. Quem é o melhor preparador físico? Tá lá no Cruzeiro, vamos buscar. Quem é o melhor? E assim, e o Paulo aceitou. Porque a gente subiu o nível, subiu valores de salário. Tivemos que ser agressivo, em alguns casos até botando um pouco de dinheiro para o negócio andar. E foi o processo que, no nosso plano, seria de 2015 a 2020. Mesmo sabendo que às vezes a gente não tá lá. João Paulo tentar demitir 3 vezes. As 3 vezes eu falei, traz para mim alguma coisa concreta. Porque ele rouba, traz para mim, que nem o Palmeiras vai tirar ele, eu vou tirar ele. Quem queria tirar o João Paulo? Vários, um estatutário da base, ciúmes, porque estava ganhando um salário tal, aí o São Paulo foi atrás dele, chamei o Paulo, preciso aumentar, depois veio o Corinthians atrás dele, preciso com o Maurício, preciso aumentar o salário do cara, nunca me pediu, simpatia de mim, João nunca me pediu. Falei, não, você merece. E assim foi, a gente foi fazendo o processo e as coisas andaram. Agora, você me perguntou como que o Paulo Nobre chegou em mim. Quem me ligou foi o assessor dele na época de imprensa, o Fernando Melo, que me conhecia do América. O Fernando teve uma passagem curta no América, lá quando eu era diretor do América. E me ligou um dia falando assim, Alexandre, nós vamos jogar aí na quarta ou quinta, não lembro, era um jogo dia de semana, Cruzeiro e Palmeiras. O Paulo Nobre quer falar com você. Eu, sinceramente, achei que era de jogador. Eu tinha feito um negócio com eles do Luan, que ele é ponta esquerda. Troquei o Luan por 3 jogadores, Vitorino, Charles e Marcelo Oliveira. E já com o Omar Feitosa, que era o gerente de futebol, e o Brunoro.
E ali o Fernando falou comigo, eu achei que ele estava querendo planejar já algumas coisas para o ano seguinte. E aí ele falou, ó, mas o Paulo quer te ver amanhã no hotel dele, depois do jogo. Falei, tá bom, cheguei lá, o Paulo, mandei pro Fernando, o Fernando falou, ó, ele tá no quarto tal. Eu falei, pô, mas no quarto, cara, pô. Aí eu falei, então tá bom, vamos lá, então vou lá no quarto. Cheguei lá, ele começou a falar comigo, que ele queria fazer umas mudanças, que estava querendo me conhecer, que ele tinha conversado com outros profissionais. E ali a gente, coisa que era para ser 10 minutos, ficamos ali uns 40, quase uma hora, e deu uma empatia muito forte, né? E uma sinergia que no final ele falou assim, ó, cara, eu entrevistei vários aí, sinceramente não senti firmeza, você vem comigo. Falei, Paulo, eu quero sair, né? São Paulo, eu tenho uma possibilidade do Flamengo, mas... E aí ele falou, o Flamengo acabou que... Eu falei, só sai no final do ano, né? Porque tinha que acabar o meu compromisso com o Cruzeiro. O Flamengo falou, não, precisa agora. Eu falei, agora eu não posso, no final do ano, sim. O Flamengo até levou o Rodrigo Caetano. E aí o Paulo, apertei a mão dele e falei assim, vamos acabar o campeonato e vamos conversar. Eu tenho interesse, já ganhei os títulos aqui no Cruzeiro, né? Tô jovem ainda, quero ir para São Paulo, coração do país, né? E ali foi assim, a gente foi indo. Ele me deixou claro, olha, não tem dinheiro e tal. Eu falei, não preocupa, o que você pode me pagar? Foi desse jeito. Eu posso pagar, quanto você ganha no Cruzeiro? Eu falei com ele, ele falou, eu te dou isso, mais moradia e boto prêmio. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você me reconhece na hora certa. E aí assim a gente fez. Você acha que naquela época o presidente do Palmeiras não fosse o Paulo Nobre, o Alexandre Matos teria tido o sucesso que teve no Palmeiras, naquela situação? Ah, o Paulo foi a base de tudo. O Paulo deu credibilidade. Sem credibilidade você não consegue. Eu tinha credibilidade do mercado, relacionamentos e tudo. Mas tinha que ter a credibilidade do clube. E o Palmeiras vinha de 12 anos, desde 2002, sem credibilidade. Não pagava, o jogador sempre atrasado, comprava o jogador e não pagava, os empresários não recebiam as comissões, o clube estava tecnicamente sempre muito abaixo. Não era a primeira opção de ninguém. A verdade é essa. Hoje, o Palmeiras não precisa nem fazer força. Né? Quero o Benja. Você apresenta lá amanhã. Naquela época, não era a primeira opção. Então, a gente foi transformar isso num processo ali de 2, 3, 4 anos. Aí sim, o Palmeiras começou a voltar ao que é o Palmeiras, que todo mundo sabe como é que E o Paulo, como ele botava o dinheiro no bolso, dele. quem mandava no negócio era ele. Então, ele não cedia às pressões, porque a gente sabe, é histórico, hoje talvez nem tanto, porque as cornetas no Parque Antártica, elas soavam muito forte. Paulo é muito bem resolvido na sua vida pessoal e aí ele age como tal na vida política, enfim, né? Porque ele não tem apreço com ninguém, né? Ele às vezes não frequentava as reuniões, o Maurício que era o suporte para ajustar politicamente o Paulo. Paulo não estava nem aí para isso. Né? Quando eu falo que você começou a aparecer demais e causar ciúmes e virar para-raio, você naquele momento, tipo jogador, você acha que você também deu uma vislumbrada? Não tem dúvida nenhuma. Você acha que você cresceu, estufou o peito e falou, pô, sou o cara? Os meus piores erros foram nesse momento que principalmente depois que ganhamos ali o segundo brasileiro meu pior ano, o Palmeiras foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. 2015 nós fomos campeão brasileiro, da Copa do Brasil, 2016 campeão brasileiro depois de 22 anos, que era o pedido do Paulo. O Paulo falou, em 2 anos tem que ganhar um brasileiro. Eu falei, vamos dar um jeito. E ganhamos. 2017 fomos vice-campeão brasileiro. 2018 campeão brasileiro novamente. E 2019 terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Ou seja, desculpa, né? E isso sem falar semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, final de Paulista 2, 3 vezes, enfim. Né? E quando eu falo isso, porque tinha 8 anos que nem chegava no final do Paulista, né? Então, assim, era um plano para o amadurecimento, que aí ia acontecer como aconteceu. Amadureceu o projeto. A maioria dos jogadores estão lá, a maioria dos profissionais estão lá, a maioria dos processos são os mesmos, as ideias são as mesmas, as pessoas são as mesmas, enfim. Isso ia acontecer. Agora, eu fiquei colocado, né, como você mesmo disse, o Paulo pediu da propaganda, eu fui bem resistente, falei, não, Paulo, não prazer propaganda. Não, Matheus, eu preciso de você, cara, eu tô cansado de botar jogador, tô cansado de botar, eu preciso botar uma cara nova nisso aqui. E, porra, quebra essa pra mim e tal, fui lá, mas
E aí foi crescendo muito, e os principais erros foi exatamente esse, de pensar o seguinte: quer fazer? Vamos fazer. Porque até então, eu era muito firme na questão do tá caro demais, não dá para nós. Isso, não dá para nós. Eu vinha de um clube, que é o América, que não tinha recurso financeiro. Eu estava no Cruzeiro, que era muito organizado, fazia tudo dentro do seu limite. O Cruzeiro nunca atrasou um dia de salário comigo lá, um dia. E no Palmeiras, o Paulo Nobre botou os limites dele. Quando a gente foi crescendo nas receitas e ganhando, e aquele negócio todo, e como você mesmo disse, eu exposto ali, junto, sempre pedia para o Paulo, para o Maurício, podemos, não podemos, mas muitas vezes, sabe, falei, então não quer fazer? O treinador quer fazer? Eu sempre fui, não, isso não dá, isso está muito caro, cansei de fazer isso. O Cuca que o diga, né? Teve embates com o Cuca várias vezes, não, isso não vou fazer. Mas não vou fazer. Ou então isso, vamos fazer, ok, mas ali eu excedia e muitas vezes falava assim, o treinador quer isso? Vamos fazer. A torcida tá enchendo o saco, o presidente, o treinador tal quer isso? Faz, Matos. E ali, aí sim, na arrogância de achar que é o bambambam, então faço. Você acha que nessa época você... Mas é um aprendizado. Não, óbvio. Mas você acha que nessa época você falou assim, se tornou um cara arrogante? Não arrogante, porque você mesmo viu, né? Sempre tratei todo mundo bem. Eu sou conhecido internamente nos clubes por cuidar das pessoas. Quando eu vou no Allianz Parque, quando eu vou, quem mais se aproxima de mim são os gandulas, que falam, tô morrendo de saudade, que são os seguranças, que são as portarias. Então não sou esse arrogante, não me toque. Não falei que você é arrogante. Né? Eu falei que nessa época... Sim, não, a arrogância de achar que era intocável. Sim. E isso teve um preço. Ô Alexandre, pegar um gancho aí. E até por isso foram daquele jeito em cima de mim. Esse cara é intocável? É ele que nós queremos, entendeu? Então, e aí, cara, teve algumas coisas que eu ouvia de você... E isso não saía de fora do Palmeiras, saía de dentro do Palmeiras. E aquilo eu sempre publicamente resolvia falar, porque, porra, cara, eu acho muita sacanagem. E o tempo, né, tem aquela... Eu não gosto de clichê, né? Mas o tempo é o senhor da razão, né? Cara, 2014, o ano do centenário do Palmeiras, o Palmeiras quase caiu. Não é isso? Foi 2014, né? Que seria a terceira vez em 12 anos. O time do Palmeiras era uma desgraça de ruim. Era uma desgraça de ruim. Como não, Rudy? Era uma desgraça de ruim. Prova disso, quem foi escapar na última rodada por causa do Vitória. Na época, todo mundo falava o quê? Precisa contratar um time inteiro. Não dá. Precisa montar, trazer todo mundo. Alexandre Matos foi lá e comprou 26, sei lá, 30 jogadores, sei lá. Contrata demais. Tem esquema. Tem esquema. Tá roubando. Porra, maior que tá contratando de jogador. Aí, fala, mas os caras acabaram de falar que precisava contratar 1 tonelada. Vou te citar 3 casos, aí você fala. Aí, passou. Lógico que de 20, 30 caras, óbvio que uma parte não vai dar certo, isso não existe. Mínimo metade. É lógico. É ser humano. Cara, eu lembro até hoje. Pode gravar. Quando você contratou o Everton goleiro, eu cansei de ouvir. É esquema, é sacanagem. Não precisa. Tá roubando, o Palmeiras não precisa de goleiro. Tinha o Praz e o Jailson. E eu vi você falar assim, gente, o Praz tá para encerrar, o Jailson já é um jogador com uma idade a mais. Já tinha 40 anos. O Everton virou goleiro de seleção brasileira e é hoje, talvez no futebol brasileiro, o melhor em atividade, um dos 2, 3 melhores em atividade é o Everton. Aí você trouxe Zé Rafael Veiga. E tudo tem um porquê. E os caras não estavam jogando. Mas o plano era para eles jogarem imediato. Por isso que eu falo, eu acho isso, e o tempo mostrou, né? E aí, para mim, esse foi o preço de você aparecer muito. Foram injustos. Essas coisas te magoavam, você nem ligava? Benja, eu estava tão focado em fazer o trabalho que naquele momento não. Depois de um tempo, né, a gente olha assim, principalmente por causa da família, e fala assim, não precisava daquilo tudo.
Então, tudo que está acontecendo iria acontecer porque foi planejado para isso. Planejado, isso foi As planejado. pessoas reclamam que não tem planejamento quando tem. Foi planejado. Gente, o Guardiola tem 8 anos de City. Todo mundo sabe que o plano máximo é ganhar a Champions. Talvez ele vai ganhar esse ano. Depois de investir 2 bilhões de euros. Tá lá. O diretor, que chegou antes do Guardiola, o Tix, meu amigo, tá lá desde 2010. Tá lá, não ganhou ainda. Então, o tempo ele vai. Mas, como você disse, daquele momento que estava incomodando, aquele momento que estava o intocável, e teve as quebras de paradigmas, teve as imposições que precisavam serem feitas. Cuidado do Palmeiras. E as pessoas, muitas das pessoas, não todas, muitas das pessoas não cuidavam do Palmeiras, cuidavam do seu interesse próprio. Eram grupos que cuidavam do seu interesse próprio, não da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando a gente cuidou da Sociedade Esportiva Palmeiras, e eu até pela personalidade que tenho de enfrentar, eu enfrentei, e quando não foi campeão, né, não é que a gente caiu, não. Nós somos terceiro lugar no Brasileiro em saldo de gols, número de vitórias para o Santos, porque na verdade nós largamos, né, que o Flamengo não ia pegar, e o Flamengo estava na bola de ouro, né, 2019, dá tudo certo. Então isso incomodou, falar, agora é a hora de pegar esse cara, né, porque, é o Mitos, agora é a hora de pegar esse cara. Agora, teve muita coisa boa nisso aí, o meu amadurecimento, aprendi, né, hoje, até porque hoje eu trabalho no Clube Atlético Paranaense, passei no Atlético Mineiro, um período ali com o Sérgio Sete Câmara, que me pediu para fazer o finalzinho dele na pandemia. Então, assim, tudo que falava, gasta muito, não sabe trabalhar, a estrela. Você já viu dando alguma entrevista em César hoje aqui no Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense está estourando o seu orçamento? Tá lá a mesma coisa, 5 milhões de folha, tudo tranquilo, fazendo o que tem que ser feito. Os processos, os respeitos aos processos. E na Sociedade Esportiva Palmeiras me deram atestado de idoneidade, né? Desculpa. Vazaram o meu imposto de renda, tudo. E o que descobriu? Peguei o ladrão, fui lá na polícia, fui lá no... Quero saber o que eu roubei. Tá tudo lá, porque vazar tudo, né? Tudo, tá lá de dentro, vazar tudo, né? Tá lá, o que foi feito errado, qual o esquema que teve aqui, né? Tudo lá assinado pelo presidente, pelo compliance, pelo diretor financeiro, pelo jurídico, por mim. O que tá errado aqui? Tá lá, tá tudo lá, vazar tudo da minha vida, né? Pessoal, Palmeiras ele tem isso, ele machuca quando extrapola o lado técnico. O Alexandre, pois o jogador que você contratou foi errado, porra, que cagada. Ok. Ele é ladrão, ele tem casa não sei aonde, ele vai lá atacar a família dele. Não, aí isso aí mexe com o homem, né? Aí não, aí tá errado, e aí eu tive que também tomar as minhas atitudes. Agora, tudo foi bom, tudo que Deus faz foi bom. Tudo foi da maneira que tinha que ser, e amadureci muito, e hoje sou um profissional 1000 vezes melhor do que já fui lá atrás. Esse é o principal. E aprendi, e nessas pancadas que a profissão me deu, cresci bastante e te afirmo. E a prova disso está aqui nos livros, né? Escrevi livro, fiz 2 livros, né? Esse aqui, o meu está autografado. Nunca imaginei escrever, botei ideias aí sobre gestão de categoria de base, financeira, negócios, ferramentas de transparência, compliance, está tudo aí. E esse livro, mais uma autobiografia, que todo mundo me pergunta como é que comecei, como é que faço para começar, histórias de bastidores, o pessoal adora, contratações, enfim. Você tem uma estimativa de quanto lucro o senhor deu ao Palmeiras? Eu sei que, veja, de vendas, no final ali, né, com muita cobrança, não sei o que, foram 800 milhões de vendas em 5 anos. Com um detalhe, não é o Palmeiras de hoje, que todo mundo quer jogador. Era um Palmeiras que não vendia. O Paulão pediu isso também. Eu estou cansado de ver o São Paulo vender Denilson, vender isso aqui. Nós não vendemos ninguém. Nós vendemos Gabriel Jesus 2015 por 33,250 milhões de euros. E o Palmeiras só tinha direito a 8 e ficou com 22. Foi um negócio. Então, a partir dali vendemos. Vendemos o Keno por 10 milhões de dólares. Vendemos o Tietê, pegamos de graça, vendemos por 6 milhões e meio de euros. Peguei o Moisés por 800 mil euros, vendemos por 6 milhões e meio de euros. Enfim, foram 800 milhões de venda. Foram quase 600 ou 700 milhões de dívidas passadas, pagas. E aí os caras só lembram daquele que você comprou que deu errado lá. Carlos Eduardo? Faz parte, deu errado. Carlos Eduardo, né? Deu errado. Deu errado, mas aí eu te pergunto... era artilheiro da Libertadores. Aí eu te pergunto, quantos jogadores, nesse momento,
Vamos pegar qualquer clube, no Atlético Paranaense, que foram contratados e não deram certo. Quantos jogadores, nesse momento, da Sociedade Esportiva Palmeiras foram contratados, nem lá estão mais. Pega o Flamengo desse ano, quantos não deram errado? Quantos jogadores do Flamengo? Então, não estou falando isso aqui para falar do Palmeiras, não vão achar que eu estou falando do Palmeiras. Mas, vamos lá, quantos? Só pensar, né? Isso, quantos jogadores o Real Madrid contratou que não deram certo e nem estão lá mais? Eu vendi o Lucas Silva pro Real Madrid por 15 milhões e meio de euros em 2014. Jogou 2, 3 jogos, adoro ele, meu irmão, meu amigo tá no Grêmio. Não deu certo. O Real Madrid comprou o Hazard, né, do Chelsea, por 110 milhões de euros. Não jogou um jogo lá. Isso aí acontece, amigo. Isso aí, errou, ok, erramos. Mas foi, de novo, processo, que foi instituído lá por mim. Análise técnica, que aprovou, análise de mercado, que aprovou, financeiro, que aprovou, jurídico, que aprovou, presidente autorizou. O Dudu foi assim. O Gomes foi assim. O Veiga foi assim. O Carlos Eduardo foi assim. O Gustavo Agora, daí falar que isso foi roubo, entendeu a diferença? Falar que foi errado, com incompetência, não deu certo, beleza. Eu achei engraçado. Agora o Dudu não é roubo. Não, então, é isso que eu falo. Aí não, o Veiga não é roubo. O Gustavo Gomes foi roubo. O Gustavo Gomes, que custou 6 milhões de euros, tinha 2 anos que não jogava. E aí não foi roubo. Aí não é roubo. Aí não é, sei lá. Aí... E é um dos maiores, eu digo pra você, eu sou corintiano, você sabe, mas dos jogadores que o Palmeiras, o Gustavo Gomes já entra na lista dos 3 maiores zagueiros da história e tá perto de bater o recorde de gols do Luiz Pereira, hein? Que é o maior da história, hein? Não tem pra ninguém. Ele superou o Gamarra. Não sei se ele já não superou o Antônio Carlos também, que jogou uma barbaridade. Aí ninguém fala, né? Não, pode até falar parabéns e tal, não sei o quê, ou ok, acertou. Não, ninguém fala roubou. Isso. Aí, isso é que machuca o profissional. Não sou eu, não. Acho que todos. Isso é que machuca. Aí não tem roubo, aí não tem sacanagem, aí não tem esquema. Aí não. Não. Mas foi o mesmo processo. Financeiro aprovou, presidente autorizou, jurídico aprovou, análise técnica aprovou. O Paulo Nobre, o Maurício, por exemplo, contratação, eles contestavam assim alguma coisa. Por exemplo, quando você veio com o Gustavo Gomes, claro. Era o Gagliotti ou era o... Gagliotti, claro. O Maurício, na época, ele sabia quem era? Sim. Não. Porque eu não sabia quem era o Gustavo Gomes. A maioria não. Mas a maioria não sabia quem era. Eu não sabia quem era o Gustavo Gomes. Eu não sabia quem era o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes foi assim. Foi dica de empresário? Não. Gustavo Gomes, sim, eu na minha sala, sentado. Deixa eu ver como é que tá o mercado aqui. Jogo lá, Globo.com. Tá assim, Boca Juniors perto de zagueiro da seleção paraguaia. E nós tínhamos vendido o Mina. Eu tava incomodado, a gente precisava de um jogador top, né? Falei, quem é esse aqui? Gustavo Gomes. Aí na matéria tá escrito lá, Boca e Flamengo disputando, mas ele decidiu ir pro Boca. Boca e Flamengo disputando, vou ver quem é esse cara aqui. Joguei lá Gustavo Gomes e uns vídeos dele, falei, esse cara no Libertar. Tem 2 anos que tá no Milan, jogou 3 jogos. Por causa de uma matéria? Foi uma matéria? Foi. Aí eu falei, que merda é essa? Aí eu peguei, mandei pro meu Gustavo Nicolino, que era o meu head scout, né, que é análise, e eu tinha levado ele, trabalhei com ele pouco tempo no Cruzeiro, mas gostava dele, tinha levado ele pra outro. A análise do Palmeiras era assim, rapidamente, só para não perder o raciocínio. Tinha um menino lá, que é o Rafael, ele pegava um DVD e entregava pro treinador. Palmeiras 2015 não tinha o GPS, que o América Mineiro meu, lá atrás, em 2011, já usava. Isso era o Palmeiras. Culpa dos profissionais? Não, mas ninguém queria investir. Eles falaram que não tinha que comprar aquelas abelhas lá, os drones, os GPS, catapult, que análise, o cara pega o jogo gravado e entrega pro treinador, ele que se vira. Tá de sacanagem. Aí levei, reformulamos tudo, compramos todos os softwares, fizemos, contratamos profissionais bons, inclusive Gustavo Nicolini, que hoje está no Atlético Mineiro. Então, enfim, fizemos o que tinha que fazer. Peguei, falei, Gustavo, tem um zagueiro, olha para mim, Gustavo Gomes. Fez análise para mim, dentro dos padrões que a gente criou, as características, me mandou. Falei, gostei desse cara. Vou atrás dele. Procurei, pesquisei quem é o empresário dele. Achei o empresário dele, Augusto Pareja, que é o empresário do Balbuena. Então, por isso já havia dificuldade. O Balbuena teve muito problema no Corinthians, lembra? Liguei para ele, ele falou, meu amigo, diretor deportivo, como tá? Muito gusto, tal. E aí? Não, Gustavo, você vai para a Boca,
Tamo cerrado, não é possível, e blá, e blá, e blá, e blá. Ok. Já está assinado? Não. Tu me permite hablar com o jogador? Não, hablar comigo, habla comigo, não precisa. Tu sabes que eu estou em Palmeiras, maior de Brasil, então sim. Que ano foi mesmo? 2018. Sim, sei, tal. Então é o seguinte, amigo, você quer abrir a porta aqui? Quer me conhecer? Quer estar aqui? Me dá a chance de falar com o cara, pô. Não, eu tenho que falar com o Gustavo, porque Flamengo já tem 2 meses que tá fazendo. Eu não sabia que o Flamengo estava querendo na época. Tá bom, então tá, vamos falar com o Gustavo. Falei, eu não vou falar com um cara de supetão, né? Falei, pô, tem que criar alguma coisa. Plim! Aí veio o Lucas Barrios, que foi meu jogador, tornou-se um amigo, que era da seleção paraguaia, jogava com o Gustavo Gomes. Lucas Barrios era Borussia Dortmund, né? Um jogador nível mundial, né? Lucas, tudo bem? O apelido dele é Coração. Coração, como está, Coração? Matou, tudo bem. Gustavo Gomes joga no Palmeiras? Joga. É bom? Bom. É bom ou é top? Que eu perdi o Milan, eu preciso do top. É top. Por que ele não tá jogando no Milan? Saiu do Paraguai, chegou lá que teve uma dificuldade e não adaptou e tal, mas é bom, pode levar. Vamos ligar para ele aqui, você me ajuda? Ajuda, ele é meu amigo. Pá, então tá, vamos ligar. Ligamos junto. Eu, o Lucas e o ligamos pro Gustavo Gomes. O Lucas falou com ele, no Brasil o Palmeiras é isso, aquilo e tal. Eu falei, Gustavo, aqui você vai ser o cara. Pô, vai pro Boca, não sei o quê, tá. Pô, a Argentina tá mal financeiro e tal. Pô, você tá escutando aí, falando, pô, São Paulo. Mas o Flamengo tava se estruturando, hein? O Flamengo tá se estruturando, mas aí começou, né? Pô, então aqui o Palmeiras é isso, tal campeão, não sei o quê, pipipi, pipapá e tal. Aí o Gustavo foi enchendo de brilho, foi gostando da conversa, falou, não, gostei, vamos pensar nisso junto. E aí falei com o Maurício falou assim, olha, Matos, vamos ver quem que é esse zagueiro mesmo, né? Se dá e tal, ver as condições e tal. E aí a gente começou a conversar e deu a possibilidade, né? O Gustavo falou com o empresário dele, se eu não acertar no Boca, ele estava indo para Buenos Aires, vamos abrir isso para o Palmeiras também, não só o Flamengo. Ok. Nisso, ele chegou em Buenos Aires, o pessoal do Boca quis mudar alguma coisa do contrato dele. Teve uma sorte aí. Quis mudar alguma coisa no contrato dele. Ele ficou com raiva e aí o cara me quer ligou. dizer, o negócio do Boca já estava, então, praticamente... Ele pegou o avião de Milão para Buenos Aires. Chegou lá e aí queriam mudar alguma coisa, ou me falaram isso, né? Que quiseram, não sei se foi isso. Aí, enfim, aí o Gustavo veio e falou, olha, abre a possibilidade do Palmeiras também, gostei do papo. O Lucas Barbi falou que lá é estrutura de Europa e tudo, São Paulo é uma cidade ótima, abre a possibilidade. Aí ficou nós e o Flamengo ali, o Boca ainda tentando reverter, né, e assim foi indo, até que chegou uma hora que o Filipão veio. Aí eu falei com o Filipão, que estava ali tentando contratar esse jogador, ele falou, deixa eu ligar pro Arce. Aí ligou pro Arce, que foi... O Filipão também não conhecia. Não, ligou pro Arce, que era treinador na seleção paraguaia, o Filipão tem mais liberdade, o Arce falou, pode levar. Falei, Maurício, o Filipão tá me dando um aval. Falou, o Filipão deu aval? Fala com ele aqui. Deu aval, tá, agora vamos pra cima. Aí aconteceu um fato que aí quase perdemos o negócio. O Mila troca o diretor esportivo e leva o Leonardo. E queria o Gustavo Gomes. E o Leonardo, não, o Leonardo é Flamengo. Então, aí foi o grande pulo do negócio. Porque aí o Léo, que tem uma relação ótima com ele, mas o Flamengo estava conversando com ele. E aí o Léo quis mudar o negócio e falar o seguinte, não, agora então eu tenho um time da Itália que quer ele, eu empresto, mas pro Brasil tem que ser venda. Puta, era empréstimo para venda. Aí você tem que matar no peito, né? Aí eu falei, Maurício, nós vamos ter que comprar. Porra, Matos, os caras 2 anos que não jogam, nós vamos ter que comprar, vamos acreditar nesse cara. Era 6 milhões de euros? Era. Aí eu falei, se der errado, eu corro atrás para recuperar o dinheiro pro Palmeiras, vender para algum lugar. Cara, tenta ver o que faz. Aí eu criei uma estratégia junto com o Leonardo de fazer 4 anos, 2 milhões de euros um empréstimo por um ano, obrigação de mais 1,5 milhão por mais um ano, obrigação de mais 1,5 milhão por mais um ano, e no 4º ano 1 milhão de euros como uma compra. Por que isso? Porque tinha um fair play do Milan, enfim, tem as regras lá, né, da Liga. E aí o Leonardo tinha que passar isso num conselho novo, que eram os chineses que tinham comprado, aí demorando isso, o Flamengo tentando também, enfim. No final deu certo, e ele veio
E hoje foi uma surpresa. Agora, se tivesse dado errado, esquema, não, deu errado. Aí cabe ao diretor ter a solução da saída. Você sabe qual é o grande problema quando se quebra os planejamentos trocando as pessoas? É esse. Quem tinha a responsabilidade para vender o Carlos Eduardo? Eu. Mas me mandaram embora. Quando eu trago o Luiz Adriano em 2018 e o Arthur Cabral, lembra do Arthur Cabral que está lá na Fiorentina Joga hoje? muito. É isso, você lembra? Qual era o plano? Falei para o Maurício, qual era o plano? Eu tenho o Borges e o Davis que não deram certo. Maurício, final do ano eu vou vender os dois. Deixa comigo, eu sei aonde. Deixa comigo, isso é minha função. Isso é minha função. Eu vou vender os dois, eu vou recuperar o dinheiro dos dois. Relaxa, eu já tenho um time ali, outro aqui. Deixa comigo, eu vou forçar os empresários, vou forçar os dois no meio do campeonato, não, no final do ano. Mas já vamos planejar os outros. Deixa um mais experiente, que é o Luiz Adriano, que aliás em 2020 ajudou muito o Palmeiras. E o jovem, que é o Arthur, que vamos preparar ele para daqui 2 anos. Eu vi o Arthur Cabral no Ceará. Para daqui 2 anos, não agora, daqui 2 anos. Esse Arthur Cabral joga muito. E assim foi. Só que aí, saí. Aí fica lá. Aí o Davis ficou lá, saiu, acabou o contrato, o Borja foi negociado, mas demorou. O Carlos Eduardo não foi vendido. E não é culpa de quem está chegando. Porque as estratégias estavam nas pessoas que estavam lá. Você ficou chateado com o Gagliotti, que te mandou embora? Não, meu amigo, o Gagliotti foi envolvido na situação toda, de pressão, de não vai fechar o balanço, enfim. Foi o que me disseram, ok. Faz parte, meu amigo, adoro ele. Gosto dele, gosto da família dele. Qual contratação você acha que foi a mais impactante? Foi a do Gustavo Gomes, a do Dudu, a do Veiga, a do Everton? Para mexer a chavinha do Palmeiras foi o Dudu. Nem pelo jogador que ele era naquele momento. O Dudu não era uma unanimidade como referência técnica. O Dudu, ele estava no Grêmio, altos e baixos, no Grêmio. Mas pelo barulho que deu de estar acertado com A, com B e chegar no Palmeiras, foi um recado para o mercado que o Palmeiras estava vivo. E ali a gente conseguiu atrair profissionais, jogadores, agentes que não passavam lá na porta. Ô Alexandre, por que quando você contratou o Cuca no Palmeiras não teve nenhum problema no negócio de estupro e tal, e no Corinthians desse barulho Eu acho que foi mudando, né? Quando você contratou o Cuca, você sabia da história? Não. Nós estamos falando em 2000 e... Quando eu contratei o Cuca? 16. Quer dizer, não é tanto tempo assim. Não, eu não sabia. Anos. Você sabia? Eu não sabia. Eu não sabia da história. E, por exemplo, quer dizer, você não teve nada, não aconteceu absolutamente nada. Nada, nunca, nem ouvi falar. E o que você achou? Sabe quando eu fiquei sabendo da história do Cuca? Em 2018, que o Filipão, que era o treinador do Cuca lá na Suíça, me falou. Falou tranquilo. Falou, nossa, o Cuca tem uma história com ele lá, pô, uma confusão lá e o que você achou do que aconteceu com o Cuca no Corinthians? Como que você viu isso, sabendo que 7 anos atrás você tinha contratado ele e não aconteceu absolutamente nada? Eu acho que essa pergunta, na verdade, ficou para todo mundo, né? Ela ficou no ar, né? Porque várias pessoas Mas como você contratou ele no Palmeiras... Veja bem, várias pessoas que elogiaram o Cuca por muito tempo, inclusive pedindo ele na seleção, no 2021, ele ganhou tudo no Atlético. Várias pessoas. Trabalhou em televisão, enfim, era um cara que se relacionava... Contigo também? Não, né? Não. Era um cara que se relacionava bem com as pessoas. Eu acho que o mundo foi mudando, a cobrança por essas situações do caso em si, ela foi mudando. A rede social, ela criou uma repercussão muito grande e aí chegou nesse ponto, né? Que aí o Cuca tem que se defender, que eu acho que é o que ele está fazendo, né? Ô Alexandre, o que te dá mais dor de cabeça? É uma contratação ou resolver treta interna dentro do clube? Por exemplo, você teve uma treta ali, master, a gente conversava muito na época, que era o Felipe Melo com o Cuca. Essa é uma briga legal, cara. De um lado, o Pitbull, do outro lado, o Cuca. Essa é uma treta legal. Foi difícil para você resolver aquela parada lá? Eu acho que aproveitando o gancho, a gente tem que dizer que o diretor executivo ele não é um contratador, né? A gente tem milhões de afazeres dentro do clube, milhões. Desde manutenção de campo. O que é mais difícil é contratar ou resolver essas tretas? Desde manutenção de campo, desde programa de sócio, torcedor que quer fazer uma ação e você tem que interagir, desde almoxorifado, que o material esportivo não está entregando no planejamento, a gestão de pessoas, que é
Eu tenho uma frase que o futebol é um conjunto de vaidades e as suas consequências, né? Então, as pessoas que você, como chefe do departamento, líder do departamento, você tem que ajustar, os profissionais, enfim, uma série de funções, dentre elas a contratação. Eu acho que cada caso é cada caso. Eu acho que a grande dificuldade de um executivo é linkar todo mundo para o mesmo objetivo. Mas na prática, naquela treta lá, Pitbull e Cuca, é uma cena mesmo, tá vocês três dentro da tua sala e vamos conversar, os três um olhando pro outro, ou nunca teve isso? Ali... Por que eles tretaram, Alexandre? Não, ali foi numa eliminação nossa na Copa do Brasil, num empate lá no Mineirão. Primeiro jogo com o Cruzeiro nas quartas de final. O primeiro jogo foi 3-3 aqui no Allianz Parque. Lá 1-1 na época tinha negócio de gol fora. Aí a gente ficou fora. O Felipe, ele começou o jogo e depois foi substituído. E aí teve uma fala dentro do vestiário lá que o Cuca não gostou. E ali o Cuca... Mas ele falou o quê? Eu não lembro. Sinceramente não lembro. Só falar, mas foi alguma coisa que o Cuca não gostou, alguma coisa assim. Aí o Cuca se posicionou que não gostaria de trabalhar com o Felipe. Eu falei, calma. Pedi, Felipe, fica em casa uns 2 dias, vamos acalmar tudo. E aí, enfim, depois, aí cabe ao diretor mostrar que o ponto não é o individual, o ponto é o que interessa ao clube. Certo? E o que interessava ao clube? O Cuca bem e o Felipe Melo, que estava ali com um contrato bem. Se ele vai colocar para jogar ou não, é uma responsabilidade do treinador. O treinador que escala os jogadores. Agora, o Felipe está em casa, ou vai fazer uma rescisão, ou nós vamos pagar ele para ele ir embora. Aí não. A não ser que é um ato igual agora no Atlético Paranaense, né? 2 jogadores envolvidos com uma aposta. Aí a instituição mandou os 2 embora, justa causa. Aí acabou, nem perguntei pro treinador. A qual estou... Nem perguntei pro treinador. Totalmente favorável. Isso aí eu só comuniquei ao treinador. Ô Alexandre, o Roger Guedes era um problema no Palmeiras? Não. Os jogadores não gostavam dele? O Roger chegou muito jovem no Palmeiras, né? Seus 20 anos, se não me engano. Foi muito bem em 2016. Muito bem em 2016. Em 2017 aí já mudou um pouquinho o patamar, né? E aí acho que ele no processo de amadurecimento, como eu disse de mim, né? No processo de amadurecimento que foi crescendo, né? O Roger foi crescendo e ali teve um problema da maturidade que o jogador vai adquirindo. O Roger é uma personalidade forte, todo mundo está vendo agora. Ótimo jogador, todo mundo está vendo. Sempre foi no Palmeiras, foi na China, está sendo no Corinthians e foi no Criciúma também, até que nós vamos buscar ele. Deu lucro absurdo para o Palmeiras. Compramos ele por 2,5 milhões de reais, vendemos ele por 9,5 milhões de euros, né? Dentro daqui que a gente está falando de perdas e ganhos, 9,5 milhões de euros. Na época o euro devia ser 4,5, sim, vamos botar 5. Nós estamos falando em quase 50 milhões de reais, pagamos 2,5 milhões de reais. Um lucro absurdo. Ajudou tecnicamente a ganhar o título em 2016, brasileiro. Em 2017, por opção do treinador, ele não ia começar um jogo, ficou sabendo na concentração, e aí saiu da concentração, né? E aí me ligaram, eu tive que sair de casa, ir lá, liguei para o empresário dele, liguei para ele, volta para a concentração, dei uma chamada, demos multa. Ele voltou? Voltou, pediu desculpa, deu uma multa, coisas naturais, né, que não é natural a saída dele, mas as consequências. Foi pro jogo, não lembro se jogou, ficou no banco, não lembro se entrou no jogo ou não, aí não lembro. Agora, ali tem um código de conduta dos jogadores, né? Porra, não pode se fazer certas coisas, né? E isso foi uma das situações, né? E ali teve uma cobrança forte nele, dos jogadores com ele. Zé Roberto, Moisés, Dracena, Felipe Melo, os líderes, né? Cobraram ele forte daquilo. E aquele episódio que eles estão amarrando ele ali é outra coisa. Ali era aniversário dele. Mas ali não era uma zoeira, era, Alexandre? Não, era para ser zoeira e a atitude fez não ser. Ali, não me recordo, acho que era aniversário dele, ou tem a ver também com esse ato lá que ele saiu da concentração. Enfim, não lembro agora certo, para mim não falar bobagem, mas era uma dessas coisas.
E tinha um corredor que os caras passam para dar os petelecos, todo mundo. Zé Roberto, Dudu, enfim, coisa deles ali de campo. E ali no vestiário, o Roger se posicionou, não vou passar e ninguém vai me fazer passar. Tá bom. Não vai passar? Não. Tá bom. Eu não sabia. E eu lembro até que o Zé Roberto, que é um cara sensacional, o Zé sentar aqui, porra, educado, nem levanta a voz. Foi o líder daquilo ali. O Zé Roberto foi o líder daquilo ali, de querer pegar ele. Tudo. Aí eles tentaram forçar, ele saiu correndo, atravessou o campo, foi lá para atrás de uma casa que tinha lá, meio escondido lá. Aí o Zé Roberto, como eu disse, foi o líder, chamou uns 4, assim, vamos pegar esse moleque lá, vamos trazer ele pra cá, tá achando que é o quê? Eu passo lá e não vai passar? Então essa atitude, em vez de levar na boa, tá bom, tá, tô puto, não quero, mas tá bom, todo mundo faz. Saiu, quis afrontar, e aí os caras, de novo, eu insisto no Zé Roberto, porque não é o perfil do Zé Roberto fazer isso, né? Se você sentar aqui, você vai ver. E ele foi lá e buscou ele, e aí ele empurrava, e os caras, então vamos agora. E aí o negócio foi saindo do controle. E aí virou aquilo lá que tava lascando. Mas você teve que dar uma comida nos caras ou não? Porque a coisa saiu do controle. Saiu do controle. Isso tem um tempo, né, Benja? Eu acho que eu conversei depois com o Zé, conversei com ele, não pode isso. Aí quer fazer alguma coisa, fala internamente. E também, mas ali tive que tirar ele foi depois, no final do ano, então vamos emprestar ele, porque ele é um ativo importante. E aí apareceram alguns clubes, e aí na estratégia, né, a gente colocou ele no Atlético Mineiro, o Sérgio Sete Câmara queria muito, alguns outros clubes também, e aí a gente colocou lá, com a condição que se aparecesse alguma coisa a gente ia vender, como. E aí no Atlético o início dele foi ruim. Eu lembro um dia que o empresário dele me ligou que acertou para ele ir pro Bahia, e ele queria ir pro Bahia, 2, 3 meses depois no Atlético Mineiro. E aí eu liguei pro Sérgio Sete Câmara, que eles falaram, então pode ir pro Bahia. Eu falei, você, onde é que você vai arrumar jogador? Recupera o cara, meu amigo. E aí o Fábio Santos, que é amigo dele, tá no Corinthians, falou, vamos deixar esse moleque aqui, botou ele debaixo do braço, ele começou a jogar, jogou pra cacete, jogou muito. Começou o brasileiro fazendo gol. Um dia, os chineses queriam o Dudu, ligaram lá no Palmeiras, o Seoli, que é o que faz 90% das operações na China, queria o Dudu, me ligou para falar do Dudu. Eu falei, o Dudu não sai ali, mas eu tenho a solução, Roger Guedes. Quem é esse? Roger Guedes, eu vou te mandar aí. Mandei os vídeos dele, tinha um jogo Fluminense, Atlético Mineiro, Independência. Roger Guedes fez 3 gols, foi 5-2 o jogo. E eu falei, viu o cara jogando? Ele viu, falei, diabo louro, chineses vão ficar com o olho aberto assim, ó. Falei isso pra ele lá na academia de futebol. E aí ele mandou pros caras, os caras gostaram. Quanto? 10 milhões de euros. Não, muito. Você não queria o Dudu? Dudu ia ser... Falaram em 10? Não, menino. Manda os caras ver o cara jogando. E assim foi. Aí fomos conversando. Vendemos ele por 9,5. Deu desconto ainda. De 500 mil euros. 9,5. Ô, Alexander, por que o Valdívia tem tanta birra tua? O Valdívia acha que eu fui responsável pela saída dele do Palmeiras. Sabe o que eu disse lá de alguns conselheiros que eu tinha que falar não, que esse é o... Eu lembro um caso lá que o Paulo Nobre me chamou, que tinha um funcionário lá que a gente tinha que tirar, e o Paulo Nobre falou assim comigo assim, Matos, esse manda mais que eu. Porque ele tem tantos padrinhos, ex-presidentes aqui dentro, que ele manda mais que eu. Falei, você quer o bem da sociedade? Ele tem que sair por isso. Ok, tira ele, pô. Então o Valdívia acha que eu fui o responsável exclusivo da saída dele do Palmeiras. Não. O Valdívia recebeu uma proposta nossa. Ele recebeu uma proposta dentro dos parâmetros que o Paulo Nobre permitiu para mim em produtividade. O Paulo gostava disso. E assim foi. Agora, quem é o responsável pela saída do Valdívia do Palmeiras foi o Valdívia. O Valdívia foi talvez o jogador tecnicamente melhor que eu trabalhei. Ele desculpa falar, foda. O Valdívia jogava demais. E o entorno dele, eu lembro que o Paulo chegou, quando eu falei com o Paulo, mantém o salário do cara, eu falei isso com o Paulo Novo, vamos manter o salário do cara, que é uma coisa, não, produtividade, por quê? Aí ele veio com uma lista, assim, de coisas, né, de anos, né, não da minha época, de anos, o Valdívia ficou comigo 4 meses, e aí eu comuniquei o pai dele, falei, é isso ou ele não vai ficar, é isso, mas aí ele acha que eu fui o responsável pela saída dele, e ele gosta, o Valdívia gosta de polêmica, ele apareceu quando eu estava sendo xingado, porque quando eu estava mito, não falava nada, né? Aí quando eu estava sendo xingado, estava fácil bater em mim, né?
Botaram na minha conta até jogador que supostamente não teria sido convidado para a festa do Palmeiras, que era eu que falava que não podia convidar os jogadores. Piada, né? Então, assim, botaram tudo na minha conta, o Valdir entrou nessa onda aí, mas toda vez que eu encontro com ele, cumprimento, converso, sem problema nenhum. Ô, Alexandre... E, aliás, um abraço para ele, eu vi que ele está com algum problema. Ele teve síndrome do pânico, ele teve uma crise. Então, que ele melhore, porque comigo, lá no Palmeiras, sempre um respeito normal, tranquilo, de profissional, e todas as vezes que eu encontro com ele, jogou no Colo-Colo Palmeiras em 2018, foi lá no Chile aqui, cumprimentando, conversando, numa boa. Eu já vi uns caras recentemente xingar pra caceta. Mas você deu um nó, né? Você deu um nó. Como é? Você tá olhando feio pra mim? Não. Tá olhando, tá me intimidando? Tô olhando feio, não, tô olhando. Ah, tá me intimidando? Benjamin Múcio. Como que você levou essa joia do Vitor Roque pro Atlético Paranaense? Que o Vitor Roque, este moleque, joga uma enormidade e em breve o Atlético Paranaense fará caminhões e caminhões e caminhões de dinheiro com esse menino. Já o Barcelona leva ele, porque joga uma barbaridade. E ele era do Cruzeiro, cara. E tem uns caras em Minas que ficaram putaço contigo. Como foi você levar o Vitor Roque pra lá? O futebol é assim, Benja. O profissional que sai porque ele quer, seja um dirigente, seja um treinador, seja um jogador, o torcedor, em geral, ele se sente traído e toma ódio da pessoa, né? Então, a única maneira, não a única, mas a 99% das vezes, a maneira que tem do cara sair e deixar as coisas calmas é quando ele é demitido, já viu isso, né? Se eu tô eu tava lá no Cruzeiro, pô, eu quero dar uma saída um pouquinho e tal, aí, pô, Marcos, você não pode fazer isso com a gente e tal. Eu vejo assim, o que foi feito pelo Atlético Paranaense, não por mim, autorizado pelo presidente, mesma coisa, pago pelo clube. O Vitor Roque foi para o Atlético Paranaense pela estrutura do Atlético Paranaense, pelos campeonatos que ele pelo protagonismo, pelas vendas recentes de Bruno Guimarães, 20 e tantos milhões de euros, Renan Lodge, 20 e tantos milhões de euros, Fernandinho lá atrás, enfim, tudo que o Petralha construiu esses anos todos aí, que é altíssimo nível, né? Um dos maiores clubes na América do Sul e do mundo. O Petralha já era SAF antes dos caras imaginar em SAF, velho. Entendeu? Então ele é inacreditável, né? O estádio, o centro de treinamento, enfim. O Vitor Roque, ele tinha um contrato e tinha a cláusula, a multa, e quando a gente paga a multa, e é mais simples às vezes para as pessoas, em vez de falar assim, eu não acreditava que alguém pagasse essa multa. Aliás, eu vi o Ronaldo falar isso outro dia no programa, na Boleiragem, falou isso, a gente não esperava que um menino de 17 anos alguém pagasse 4 milhões e meio de euros, 24 milhões de reais. Ele falou isso, pela primeira vez eu vi isso falando. E quiseram jogar nas pessoas, né? Aí, mas o Ronaldo nessa foi ingênuo. Não vou falar o Ronaldo. O Ronaldo paga pessoas para trabalhar. Então alguém foi ingênuo, o Alexandre, o futebol mudou. Mas hoje falar isso, né? Naquela época, o Vitor Roque era um garoto de 17 anos que inclusive era titular e reserva no Cruzeiro. Hoje falar isso é uma coisa. Naquele momento, isso eu faço até de defesa ao Cruzeiro. Naquele momento, era um garoto. Também discordo. Hoje vocês farejam um garoto, você já sabe quando é diferente. Mas todo mundo amarra mas podia estar lá no Atlético Paranaense ainda em adaptação. Deus que me perdoe, podia ter lesionado, podia ter se perdido. Tudo bem. Agora, o grande ponto do Vitor Roque é que mentalmente ele é muito forte. Mentalmente, a força mental dele, ele joga Libertadores, final Libertadores, quando estiver jogando uma pelada com os amigos de 15 anos. Então ele é muito forte. Então esse foi o grande pulo. Agora, na questão do Cruzeiro, nós pagamos a multa, só que as pessoas não aceitam aquilo. Principalmente porque eu trabalhei lá, ficou a sensação, mas você tá traindo a gente. Tá, o Edu, que ajudou o Cruzeiro a subir ano passado, eu paguei a multa do Bruce, que eu tava para ir pro Cruzeiro. Quanto que é? 600 mil, pedi dinheiro emprestado pro Pedrinho do Super Mega BH e pagamos a multa. Aí pode.
O Ronaldo, em 97, renovou com o Barcelona. Isso eu escutei do pessoal do Barcelona. Abriu champanhe com o presidente do Barcelona. No dia seguinte, depositou um cheque e foi embora para a Inter de Milão. Pagou a multa. Isso são coisas naturais, sabe? Agora, o Ronaldo, dessa história toda, acho que é o que menos tem culpa. Tem pessoas lá para ver. Agora, de novo, era um menino de 24 milhões à vista. À vista. E como é que você convenceu o Petralha a pagar 4 milhões e meio de euros no garoto? O Petralha tem a sensibilidade dele também, né? Foi um processo ali de mostrar, presidente, o senhor me contratou, disse o quê? Que o senhor nunca investiu no futebol. O senhor investiu em estrutura, em profissionalismo, em processos, em pessoas, e não investiu no futebol. Petralha, assim, você fala com ele assim, me dá 5 milhões para comprar o jogador? Não. Me dá 5 milhões para construir um centro de excelência aqui, de TI aqui? Toma. Então ele é assim, ele pegou o dinheiro do Bruno Guimarães e reformou o centro de treinamento do Atlético, fez um mini estádio, sabe? Ele é assim, e ele tá certo. Ele mantém o nível, né, de excelência do clube dele. E por isso é a potência que é hoje. E aí eu falei com ele, o senhor não falou o que queria? Agora, precisando, sabe aquele tiro lá no Cruzeiro, o Dedé, no Palmeiras, o Dudu, enfim, né? O tiro, esse é o tiro. Nós precisamos mostrar para o mercado que nós vamos atuar um pouco diferente agora. Temos dinheiro? Temos. Vai atrapalhar o nosso caixa? Não. 17 anos? Presidente, o senhor tem o meu compromisso. Se der errado, eu arrumo para vender ele pelo mesmo valor. Porque arrumo 4 milhões de dólares aí em algum lugar aí. Sabe, a gente produz. É o que eu estou dizendo do profissional. Né? Isso é a minha obrigação. Né? Então, foi assim. E ele acreditou. E um detalhe, Benjamin. Eu nunca liguei no Cruzeiro. O Cruzeiro ligou querendo um jogador. Era um domingo, 11 horas da manhã, tocou meu telefone, o Paulo André. Ele me ligou, o Ronaldo quer falar com você. E aí, Fenômeno? Bem, Matos. Eu tenho que pagar um transferban. Há 30 dias atrás eu tinha encontrado com eles em Madrid. Né? Eu tinha encontrado com o Ronaldo e o Paulo André em Madrid. Tava falando do Cruzeiro e tal. Aí eu falei com ele, esse menino é bom pra caramba e tal, o Vitor Roque, tal, fenômeno e tal. Beleza? Ali, o Paulo André, eles me ligaram e falaram assim, olha, você compra o Vitor Roque, nós estamos querendo 2 jogadores seu emprestado, o Jajá e o Zé Ivaldo. Você compra o Vitor Roque, que nós estamos precisando pagar uns transferban aqui. Falei, o que você quer? 40 milhões de reais. Mais o empréstimo do Jajá e do Zé Ivaldo. Falei assim, deixa eu conversar com o presidente. Liguei pro Petralha. Petralha, sabe aquele menino que eu falei com o senhor que joga demais, 17 anos e tal, assim? O Ronaldo acabou de me ligar, falando que está disposto a fazer um negócio dele. Eles querem o Jajá e o Zé Ivaldo emprestado e oferecer ele por 40 milhões de reais. Isso dá o quê? 8 milhões de euros. Eles parcelam? Parcelam. Dá para pechinchar alguma coisa? Às vezes eu diminuo os 40 para 30 e dou um pedaço dos jogadores. Dou 25% do Zé Ivaldo, 25% do Jajá. Vamos tentar fazer um bem bolado. Tá bom. Liga pro empresário e vê se o menino vem, porque às vezes eu faço o negócio e o menino quer vir pro Cruzeiro, pro Atlético Paranaense. O menino quer ir pra Europa. Liguei pro André Cury. O André Cury e o Euler é um empresário de BH, que são empresários do menino. Liguei pro André Cury, tô falando isso aqui ao vivo, pode ligar pro Cury, botar ele ao vivo aqui, ó. Falei, ô André, o Vitor Roque, dá pra mim trazer ele pro Clube Atlético Paranaense? Dá, ele tá até um pouco puto, porque foi reserva num jogo anterior contra o Bahia, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Série B, ele foi reserva. Tá, não, claro, vai jogar Libertadores, Série A, não sei o quê. A pergunta do André Cury pra mim, ele vai pro Sub-20? Não, André, vou trazer pro profissional. Vou conversar com ele, tá bom. O que o Cruzeiro quer? O André me perguntou. Falei, ele quer 2 jogadores meu emprestado e ele tá me pedindo 40 milhões de reais. O André virou pra mim e falou o seguinte, ok, mas por que você vai pagar 40? A multa é 24. Falei, a multa é 24? Você me manda isso aí? Manda. Me manda aí, liguei pro Petralha, a multa é 24. Então fala pro Ronaldo que a gente paga os 24. Liguei pro Ronaldo, vou pagar os 24, não, mas aí não é negócio e tal. Falou, Ronaldo, a multa é 24, Ronaldo, como é que eu vou pagar mais? Eu não posso fazer isso. Entendeu? Então nós somos até instigados pelo próprio Cruzeiro. Entendeu? Aí o Petralha botou no coração, aí falou, agora vamos fazer. Não, vou pagar os 24 aí. E empresta o jogador, mesmo com nota, falaram que peguei informação privilegiada. Nunca recebi nenhum relatório do Cruzeiro, quando eu estava nos Estados Unidos para ir para o Cruzeiro com o César Santos Rodrigues. Nunca recebi nada de jogador nenhum, nada. Só estava tentando montar um time com luxa. Ficava no telefone, eu quero o Edu.
Pá, e ligava lá, falava a minha credibilidade pros caras. Pô, Uran, preciso do cara, confia em mim, o Pedrinho do Supermercado BH vai me ajudar a pagar, não sei o quê. Precisa disso, precisa daquilo. E eu lá nos Estados Unidos, lá fazendo isso, com o maior carinho do mundo. E aí falar que você sabe quanto tempo eu demoro para descobrir uma multa contratual de qualquer jogador de futebol brasileiro? Quando eu falo eu ou qualquer diretor executivo, um telefonema. Lógico. Se você me der 3 nomes aqui, um telefonema. Você liga pro empresário e pergunta, porque os óbvio. Empresários e jogadores têm os contratos. Óbvio. Mas aí falaram essa história lá que foi, nada. O empresário me falou, é 24 milhões de reais a multa. Presidente, a multa é 24. Liga pro Ronaldo. Liguei pro Ronaldo, tava o Ronaldo, Paulo André, eu e o Petralha, na mesma ligação. Presidente, o Ronaldo falou com ele, presidente, a multa é 24, mas eu queria que o senhor pagasse um pouco mais. Ronaldo, como é que eu vou pagar mais, Ronaldo? Não posso, eu vou te emprestar os jogadores, mas eu não posso pagar mais. Ele falou, não, mas pô, aí não tem negócio. Então tá bom, então obrigado e tal. Desligamos o telefone, o menino comunicou o Cruzeiro, aí eu liguei pro André, quanto que é o salário dele? É tanto. Falei, vamos fazer. E depositamos a multa, normal. Como, de novo, o Ronaldo saiu do Barcelona pro Inter de Milão. Mas o Ronaldo te ligou depois disso? Não, depois disso nós não conversamos. Aí eu converso com o Paulo André várias vezes, com o Pedro Martins, me tratam com muito respeito, e eles também, sem problema nenhum. O Cruzeiro entrou na justiça tentando aumentar a multa, na justiça comum perdeu em todas as instâncias, e agora está no CNRD, que ele tem o direito de fazer isso. O Cruzeiro se acha prejudicado, ele tem o direito de fazer isso. E nós vamos defender e mostrar que o contrato dele está claro, a multa, 24 milhões de reais, está claro. E é isso. Você acha que mais ou menos, você acha que esse cara é vendido por quanto em breve? Você pagou 4 de euros Benja, por uns 30, 40? Eu acho que a gente tem que aguardar, mas o interesse é que ele permaneça um pouco mais. Tudo né, bem, no mas Atlético você sabe Paranaense que é e tudo, inevitável, né? uma hora ele ir. Mas eu acho que a gente tem que aguardar, que às vezes eu te falo um valor e a situação muda para mais ou para menos. Eu tenho o maior respeito pelo Atlético Paranaense, de muito tempo. Eu conheço a estrutura do Atlético, conheço o Petralha, acho ele muito... Que nem eu falei, esse cara ele é SAF antes de ninguém pensar nisso. Ele sempre administrou aquilo como empresa. Ele não perde jogador para clube grande. Ele não é refém de torcida organizada. Tem dívida. Ele não é refém de emissora de televisão. Entendi. Ele, português claro, ele caga e anda. Porque o cara realmente ele é realmente um dirigente muito diferente. Curitiba é uma baita cidade. O Atlético, para mim, eu já falei isso faz tempo, é um dos 5 maiores clubes do futebol brasileiro hoje no século XXI. Tem muito clube que parou no passado, tá? Então eu tô falando de momento. Tem números de torcedores. Agora, vou te perguntar. O Hendrick no Palmeiras e o Vitor Roque no Atlético Paranaense. A visibilidade, a relevância, isso reflete até no valor de venda? Muda muito de um Atlético Paranaense hoje para o Palmeiras, no caso de Vitor Roque e Hendrick? Eu vou te falar por mim. Nós estamos falando aqui de região e cidade, não de clubes, ok? Eu fui bicampeão brasileiro no Cruzeiro. Bicampeão brasileiro no Cruzeiro, 2013 e 2014. Eu não tive 1/10 da visibilidade de chegar na final do Campeonato Paulista 2015 com o Palmeiras. Nós eliminamos o Corinthians nos pênaltis e fomos para a final com o Santos perdendo nos pênaltis. A visibilidade que eu tive como profissional foi 10 vezes maior. Não ganhei não é porque o Cruzeiro é menor que o Corinthians, não. Nós estamos em São Paulo. O coração do país é aqui. A mídia, 99% é aqui. A que é vista mesmo nos programas, nos blogs, enfim, ela é aqui. Ela dá relevância muito forte para os clubes aqui, que são gigantescos, né, em número de torcida e tudo, né? Então, é normal que um jogador que está, principalmente nesse momento, que o Palmeiras vem ganhando títulos atrás de títulos, é isso. Quando eu falei que foi vendido 800 milhões na minha época, em 5 anos, de jogadores do Palmeiras, e chamei atenção para isso, por quê? Porque naquele momento, o Palmeiras não vendia números, grandes jogadores, porque não tinha credibilidade lá fora de ter bons jogadores. Isso foi construído. Hoje, o cara do Palmeiras, todo mundo quer, né? Todo mundo, né? O Palmeiras acabou de ganhar, tá ganhando tudo, ganhou 2 Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, enfim, tá todo mundo em evidência.
A base do Palmeiras hoje está em evidência. E o Hendrick faz parte disso. Então não é do Atlético Paranaense ou Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós estamos em São Paulo, a visibilidade é muito maior, né? O Alexander, por que o Lucas Lima parou de jogar futebol? Por que ele no Palmeiras, que a gente achava, todo mundo achava que seria o cara, porque ninguém criticou quando você contratou. Aí depois... E o Lucas Lima teve uma importância que ninguém dá importância. Não ninguém, mas a maioria não dá importância, a torcida não dá importância. Que foi nessa de consolidar o Palmeiras como um grande atrativo para os jogadores. Quando você disputa um jogador como o Lucas Lima, que naquele momento era pedido pela mídia para ser o camisa 10 da seleção na Copa, e que tinha clubes de fora, grandes clubes de fora querendo, né? Por exemplo, eu tive que fazer um acordo com o Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain queria, o Lucas Lima não podia levar, que era um mês de temporada. Ele falou, no meio do ano, se eu quiser o Lucas Lima, você tem que me vender por 8 milhões. A gente vem fazer esse acordo com o Paris Saint-Germain, o Lucas Lima. E aí foi um convencimento do Lucas Lima vir para o Palmeiras. E aí você me pergunta, por que é a mesma coisa de perguntar, em 2003, 2004, desculpa, o Cruzeiro contratou o Rivaldo, que era o melhor do mundo, que em 2002 foi o melhor da Copa, junto com o Ronaldo Fenômeno, e não deu certo no Cruzeiro. Ficou lá 5 meses. Não, peraí. Mas o Rivaldo é um cara que jogou pra caramba no Palmeiras, jogou pra caramba no Barcelona. Mas não jogou no Cruzeiro. Então, o Lucas Lima estava jogando Jogou muito bola. no Santos. Jogou muito no Santos. Depois o Lucas Lima, infelizmente, não jogou mais em lugar nenhum. Ele teve, assim, ele não foi o mesmo Lucas Lima que foi longe de ser o mesmo Lucas Lima que a gente buscou do Santos. Mas ele foi, em vários momentos, titular. Ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão da Libertadores. Quando eu estava no Atlético Mineiro, e eu tentei levar o Lucas Lima para o Atlético Mineiro, o Palmeiras falou não, o Abel falou não, deixa ele aqui comigo. Vários treinadores que passaram, gostavam, o Filipão adorava o Lucas Lima. Então, assim, ele não teve o brilhantismo que teve no Santos. Não jogou o que jogou no Santos. Mas aí... A tua personalidade, aquele jeito, o mito de aparecer muito, de estar em evidência, de chamar o holofote, isso de certa forma... Isso não é minha personalidade, isso foi Sim. feito dentro do Palmeiras, porque as coisas foram acontecendo assim. Sim, né? Eu sei que não é. Mas e era necessidade do momento. Sim, foi no Palmeiras. Sim. Mas eu vou falar de Palmeiras. E aí, quando você sai, eles trazem um diretor, que é o Anderson Barros, com um perfil totalmente o oposto. Eu, por exemplo, honestamente, se Anderson Barros entrar aqui, eu não sei quem é, porque eu nunca vi ele. Não é uma crítica, tá? Eu nunca vi ele não dá entrevista, ele não fala tal. Foi isso? Primeiro, o Anderson extremamente competente, tive um papel de referendar a ida dele, o Maurício me ligou, falei, pode levar, conheço bem, conheci o Anderson quando eu estava no América e ele no Botafogo. Tem uma vasta carreira, né? Competente, sério, correto, sabe fazer as coisas e não por isso está com sucesso, junto com tudo que está lá. Meu amigo, adoro ele, converso com ele, falei com ele que eu não mando mais mensagem de parabéns para ele, que eu já cansei de mandar toda hora, todo ano. Brincando, claro, né? Mas a gente manda, tudo certo. O momento, Beija, as pessoas esquecem do momento mesmo. Aquele momento, se o Anderson chega no Palmeiras em 2015, ele ia contratar 25, 26 jogadores. O Paulo Nobre ia botar a cara dele lá para ele dar entrevista. Tá entendendo? Se eu chego no Palmeiras hoje, você nem vai me ver. Cadê o Alexandre? Pra quê? Eu vou contratar 2, 3 jogadores, pra quê? Eu tenho um Abel lá que bom pra caramba, referência do projeto todo. Pra que eu vou aparecer? Quando eu trouxe o Abel, você não estava mais, né? Não. Pra que eu vou aparecer? Qual o sentido disso? Agora, quando eu precisava, porque não tinha ninguém, eu era pago para isso. Quando o presidente fala comigo, Matos, eu preciso botar uma cara nova, você assume isso aí, vai lá. Manda o Matos. Amigo, era necessidade. 2020 não precisava disso mais. Não precisava contratar jogador mais. No Atlético não precisa. Você me viu dando alguma entrevista no Atlético Paranaense? Você me via dando entrevista no Cruzeiro? Bicampeão brasileiro? Você me via no América? Você sabia que eu existia? Não.
O Palmeiras foi feito assim, porque precisava disso naquele momento. Quando não precisa, não precisa. Mas te rotulou, né? Te carimbo, deixou um carimbo, né? Mas que agora tá vendo. Eu tô lá no Clube até Paranaense. Eu no Atlético Mineiro, você viu dando alguma entrevista? Você gostaria de ser um diretor da seleção brasileira? É um negócio que você tem esse objetivo? A seleção ela é o carimbo de excelência para qualquer profissional, jogador, dirigente, treinador. Eu acho que é o ponto máximo que um profissional chega. O teu forte não é contratar jogador? Não, meu forte é fazer gestão de pessoas e de processo. Contratação é um plus que a gente precisa fazer, e aí a dedicação, o foco, a estratégia que cada um tem. Cada um tem. Você já resolveu algum problema gigante que nunca vazou e você teve que segurar dentro do clube? Vários. Fala um. Não, vários. Não, eu não lembro se as pessoas sabem. Tem coisa pessoal, o jogador fala, Alexandre, vários, mas caguei ali, não sei o que aqui. Não, você fala pessoal. Até porque eu sou um profissional que cuido das pessoas e as pessoas confiam nisso. Então, muitas vezes chegam coisas que a gente tem que ajustar daqui e dali. Isso aí faz, mas não vou falar pessoal aqui das pessoas. Não quero que você fale o nome, mas situações complicadas teve que resolver? Vários. Jogador que arrumou um esquema e não pagou, e aí o cara lá do clube me liga, a mulher vai expor, bota essa mulher na linha aí, mano, paga ela aí, resolve, isso aí... jogador às vezes que tomou um a mais, tá num local, chega a informação, manda alguém lá buscar ele, enfim, isso aí acontece, não é raro. Você tem que lembrar que são jovens, né? E tem as suas necessidades e tal. A gente tem que cuidar das coisas. Qual foi o maior erro na tua carreira? O maior erro da minha carreira? Olhando para trás, você fala, aqui eu caguei, fui mal. Eu acho isso. Na hora que o Palmeiras foi me levando a esse crescimento de achar que estava um intocável ali, e a vida pagou, me cobrou, né? E veio a pancada. Bom, eu fui isso, sem dúvida. O dirigente, o diretor de futebol, o executivo de futebol, ele tem sonho em trabalhar em algum clube? Sempre. Nos grandes clubes, grandes projetos, seleção. Sim, sempre. Corinthians, Flamengo, São Paulo. Eu tinha quando eu estava no América, né? Comecei minha carreira na América, fiquei 7 anos lá. Eu sonhava em sair do América e ir para os clubes que estavam disputando. Eu cheguei no América, o América estava sem divisão nacional, segunda divisão do campeonato regional, e a gente foi crescendo até chegar na primeira divisão em 2011. E ali eu decidi pedir demissão porque eu queria tentar alguma coisa. Fiquei 3 meses em casa aguardando e eu sonhava ir pro Cruzeiro, ir pro Atlético, que aparecesse alguma situação. E o Cruzeiro apareceu na minha vida. Né? Então... Mas Corinthians, Flamengo, São Paulo, são sonhos? Sempre. Grandes projetos, grandes clubes. Sempre. Eu acho que de mim e de qualquer profissional. Sem dúvida. O Alexander, Leila Pereira, Maurício Gagliotti ou Paulo Nobre? Cada um no seu tempo. Para, Alexandre. Tem que escolher aqui. Quem que você gostaria? Eu falo assim, olha, a Leila não foi só presidente, mas tinha uma relação... Eu sempre disse que a Leila ia ser uma das maiores presidentes da história do Palmeiras e está se confirmando. Por quê? Porque ela tem personalidade, ela é séria, ela não precisa do Palmeiras, ela é muito bem resolvida, ela é inteligente, ela é gestora, ela tem personalidade. Então, assim, ela não precisa daquilo. Então, ela faz certo. Por exemplo, ela teve a tranquilidade de falar, deixa tudo que está dando certo, vamos embora. Se é uma outra pessoa, muda tudo, agora é minha cara. A Leila é inteligente pra cacete e ela vai ser, como eu disse isso, ia ser um dos maiores presidentes da história do clube. Tem recurso financeiro, tem habilidade negocial. Na vida do Alexandre Matos, quem foi mais importante? O Paulo Nobre, o Maurício Gagliotti ou a Leila Pereira? Não, na vida profissional, quem me abriu as portas lá atrás, né, no América, Antônio Baltazar, Marcos Salum, Alencar da Silveira Júnior, depois o Dr. Gilvan no Cruzeiro, o Paulo Nobre abriu as portas do Palmeiras para mim, enfim. O Palmeiras mudou tua vida. Sim, por aquilo que eu te disse, da exposição, né? Não, mas não é só exposição. Também não é só exposição. O case
O case, sim. O case hoje você mas o mais difícil trabalho que eu tive foi o América. Tudo bem, Alexandre. Tá bom. Foi o América. Tudo o bem. Case Palmeiras, porque deu muito Hoje certo. você vai lá dar uma palestra lá, o caramba, Sim, os caras deu querem muito perguntar do Palmeiras, que O você case pegou o deu Palmeiras muito lá morto, Só- despedaçado, e o Palmeiras só- virou uma potência. Só para não perder aqui, o presidente Mário Celso Petralha, fundamental para minha vida, Pô, para minha convence carreira. ele pra vir aqui, pô. Ele está até recuperando agora. Eu soube que ele teve um problema de saúde, né? Por quê? Porque quando eu saio do Palmeiras, eu ia para Inglaterra, aí veio a pandemia, eu não tinha consegui meu visto. E aí apareceu o Sérgio Sete Câmara, que é meu amigo de fora do futebol, lá em Minas, de Belo Horizonte, como eu. Foi lá em casa, pô, os caras, nós estamos trazendo o Sampaoli, preciso de você, tal. O Sampaoli me ligou várias vezes. Falei, pô, eu agradeci lá o chinês lá, esqueci o nome dele agora, que era o dono dos clubes lá que eu ia, e resolvi ficar, até porque é pandemia, não ia, né? César Sete Câmara. Mas, ó, quando o Mário Celso, eu sei que ele teve um problema de saúde, quando ele melhorar, fala pra ele, pô, o presidente, o Benja lá quer você tanto lá, pô. Ver se ele encara. Não é fácil convencer ele, eu sei, mas ele é gente fina, eu vou conseguir. Eu sou chato, Ele te sou respeita, chato, ele gosta né? muito. eu sou de você. chato. É só eu sou chato aqui. Mas ele foi fundamental. Falou, todo mundo aqui é legal, ele- o único mala sou eu. Mas eu quero insistir que ele foi fundamental porque ele me deu a mão. Na hora que eu precisava ali, ele acreditou em mim. O que o Fernandinho joga de bola é sacanagem, né? Ó, mas muito. Que cara diferente, né? Muito. O Alexandre, foi ele mesmo que quis. Era um desejo dele, ele não quis ouvir ninguém. Ele falou, quero voltar para o Atlético. Era o desejo dele. Ele tinha um compromisso. Olha, o Petralha que vendeu ele lá atrás. Pro Shakhtar. Então ele tinha um compromisso de voltar, ama a cidade, ama o clube. Agora joga demais, né? Ele realmente dita o ritmo do jogo, né? Ele tem essa capacidade de leitura, é um profissional acima da média, é um líder, sem gritar nem nada, é um líder, por exemplo, e um líder de colocação. E qual que é a tua função e a do Filipão? Vocês trabalham parceiros? Sim. Eu já cheguei no Atlético como um CEO do futebol e de negócio, e eu tinha um diretor antes, que era o Yamada, ele saiu. Quando ele saiu, o presidente Petralha pediu para mim, na chegada do Filipão, para mim estar mais próximo. E agora o Filipão assumiu o cargo da direção e eu sou o CEO ali, mas é óbvio que a gente é muito próximo, a gente troca muita Por ideia. que falavam no Palmeiras que você não queria o Filipão, lembra? As invenções, né, que tem, né? Tá aí, eu não queria tanto que eu contratei pro Atlético Paranaense, tá lá comigo há mais de um ano. É o que eu tô te falando, ali teve um momento que tudo era eu, né? Que foi muito por causa desse personagem de crescimento, né? Então tudo era eu, né? E uma das coisas era essa, tá aí, ó. Acho que é uma prova, o tempo, o senhor dá razão. Cara, aí. eu vou te falar, eu perguntei coisa pra caraca pro Alexandre Matos, cara. Alguém? Os futricas, você fala de mim? Olha lá. Porque agora, no final, eu abro pros universitários. Entendi. E esses caras, os dois ali, o Bives e o Butler, os irmãos Futriquinha. O Mano no Palmeiras foi um. Você acha que foi um erro? Qual foi a sua saída também? Um pouco disso? Momento errado? Acho que minha saída não. Quando estava o Filipão, já estava muito focado em mim, né? Eu acho que falar hoje se foi um erro, pô, não deu certo, né? Mas naquele momento foi decidido não só por mim. Tinha um colegiado de pessoas, presidente, os dois vice-presidentes, o Cícero. Então a gente entendeu que o Palmeiras precisava de um cara do tamanho do Mano. Da saída do Filipão, a pressão que estava, a necessidade de mudar alguns jogadores no fim da temporada, de bancar alguns jogadores da base, que isso é uma função do treinador, não é do diretor, não é do presidente, não é do gerente, isso é do treinador. E aí, inclusive, o Mano botou o Verón para jogar, por exemplo. Então era um processo que já estava desenhado para ser feito. Aí depois teve a troca das pessoas. Normal. Mais alguma? Porque eu perguntei coisa pra caraca pro Alexandre Matos. Tranquilo. Eu, toda vez que eu entrevisto o Alexandre Matos, eu exprimo ele. Porque é bom papo, cara. E você fala. Isso é legal. Vai ter que falar. Sem expor ninguém. Ô, Alexandre, pô, demais ter você aqui. Fiquei... Olha lá. Né? Olha lá, Alexandre. Olha lá. Olha o isqueirinho. A gente fala do Hendrick 16 anos, né?
cada vez são mais jovens. Já dá para saber quem vai ser o próximo? Quem está com 14, 13, aí, que já chama a atenção e já está sendo disputado pelos clubes? Não, lá no Atlético Paranaense nós temos 2, 3 bons jogadores com 15 anos, 16 anos, 14 anos, sim, que tem potencial. Se vão virar, aí o tempo é que vai dizer, né? Eu acho que o Endrick, o Vitor Roque são fenômenos, não são bons jogadores com potencial, são fenômenos que apareceram e muito por questão mental, física, eles conseguem ter uma condição de jogar num profissional, né? Você vê o Endrick dentro de campo, toma as pancadas, e o Vitor Roque eu vi o Gustavo Gomes, que concordo, para mim é um dos maiores, se não o maior zagueiro na atualidade aqui no futebol brasileiro, tendo muita dificuldade para marcar o Vitor Roque, né? Porque o Gustavo chega e ele sustenta, né? Ele tem força, é rápido, né? O Endrick também já demonstrou aí que não à toa foi comprado pelo Real Madrid, né? Eu acho que tem alguns fenômenos que vão se despontando, e alguns mais novos, outros depois, né? Isso faz parte ali do amadurecimento, e aí é a característica de cada um. Você já pegou o jogador dando porrada um no outro em vestiário? Você já presenciou? Não, eu já presenciei discussão, porrada não. Porrada a gente ouviu falar lá no Palmeiras, lá aquela história que falam que é verdade. Acho que o Marcos Assunção dando um soco no Valdívia. Que mais? Já peguei jogador no América correndo atrás de outro com faca. Isso eu peguei. Lá no América, na época, né, a gente jogava Taça Minas Gerais e tudo. Então o jogador era contratado e a gente não tinha condição, né? O jogador também não. Eles ficavam tudo num clube próximo do CT do América, um ABB, tinha uns chalés, aí o América alugava os chalés, era uma condição que era possível, né? E aí um dia os jogadores eram divididos, né? Um grupo chega às 9, outro grupo chega às 10. E aí o que aconteceu? Um grupo das 9 e alguns jogadores ficaram lá. E dizem, depois eu pressionei e ninguém sabe se é verdade, que um jogador teria feito uma gracinha com a mulher da esposa do outro. Aí quando chegou em casa, o jogador escutou da mulher, o cara ali, sei lá, deu uma cantada, sei lá, ou foi um mal entendido. Quando o cara voltou, o outro pegou a faca pro outro, saiu correndo atrás do outro, isso aí. Aí chamei os dois na minha sala, eu lembro que o segurança lá falou, senhor Alexandre, você é muito doido. Foi porque você botou os dois aqui. Pô, tinha que resolver o problema. E aí, o que é? O que aconteceu? Quer matar aqui? Mata aqui agora, então. E aí se resolveram, depois falou, não, foi um mal entendido. Pô, desculpa, não foi isso. Não sei o que e tal. Mas não pense que é só. Aqui, semana passada, rolou uma treta também. O Rude e o Bruno quebraram um pau e fizeram as pazes. E o Rude pegou uma faquinha de rocambole pra matar o Bruno. Eu falei, você vai matar como? Pega uma de serra. O rocambole não mata ninguém. Deixa eu falar um negócio pra vocês aí. Alexander, meu livro. Só falar um pouquinho do livro aqui, para as pessoas que quiserem. Esse livro eu lancei em 2020, é mais um livro bibliográfico, e ele conta algumas histórias de bastidores, algumas coisas. Esse livro é um livro mais técnico, que eu acabei de lançar, né? Já está nas livrarias, na internet, Amazon. Se acessar lá meu Instagram também, tem um link lá. É um livro de gestão pura, é um livro que fala de gestão de categoria de base, de negócios, de finanças, de ferramentas de transparência, enfim, tudo. E coloquei esses quase 20 anos de carreira que eu aprendi trabalhando em clube com dinheiro, sem dinheiro, em clube com muita dívida, clube sem dívida, agora o Atlético Paranaense, clube com dificuldade técnica, clube vencedores. Então um pouquinho de cada coisa, coloquei de maneira bem didática para quem quiser. Muito mais do que um jogo, que é exatamente isso, que os bastidores, né, que precisam ser feitos para que os atletas brilhem. Caramba, você deu uma grisalhada, né, meu? Tá cabelo pretinho aqui, ô. Hã? Não tem preocupação. Aí tem América, né, 2010, né, nós estamos falando em 13 anos, né? Não é não? Aí tem foto aí de 2008. Aí tem... cabelo pretinho. Isso aí. Faz parte, né? Só vai lá no cabeleireiro do Rude lá, você vai ver. Você sai em 15 minutos. Aquele cabelo ali eu não quero não. Mas aquele também não é dele, né? Aquele lá ele comprou, ele pagou caríssimo. Alexander. Obrigado. Sucesso, cara. Obrigado. Sucesso, arrebenta lá no Atlético. Um abraço para todo mundo lá.
Você sabe que eu gosto de você demais. Você Obrigado. É muito bom falar de futebol com você. Obrigado. Eu adoro falar de futebol. É que nem eu falo no Deco, o Deco. O Deco veio aqui. Falar em futebol com o Deco, velho, é outra coisa muito legal também. Obrigado a todo mundo aí. Segue nós, compartilha nós, dá like pra nós. E semana que vem tem mais Benjamin. Benjamin Mucho. Aê!